Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo eu vou mostrar esse workflow, inclusive eu vou deixar aqui o link para download desse fluxo aqui, porque ele tem muita coisa bacana e vai te ajudar não só a fazer um fluxo como esse, que é uma integração com o YouTube, onde eu pego ali o meu último vídeo, crio uma thumbnail utilizando esse módulo aqui, e depois eu venho, gero um texto e posto aqui no meu site, tanto no meu site quanto na conta do X, e também eu mando aqui para a minha aplicação de notificação, para que eu saiba aqui que a publicação foi feita. Então eu vou deixar o link na descrição aqui para você baixar, mas ele vai te ajudar em muitas coisas, porque principalmente esse módulo, ele está separado aqui porque eu não estou utilizando ele mais, mas ele criava thumbnail para mim, seguindo um modelo padrão que eu desenvolvi aqui no Google Slide. Então ele tinha ele trocava o texto, trocava a imagem para mim e atualizava ali o meu vídeo, para que eu não precisasse criar thumbnail ali manualmente. Hoje eu não estou utilizando, por isso que ele está desconectado, mas você pode conectar e eu vou mostrar aqui o passo a passo, porque provavelmente muitas das técnicas deste workflow vão te ajudar em muitos outros fluxos que você pode criar para o seu cliente ou para você. Então fica até o final do vídeo. Então aqui vamos começar principalmente explicando aqui a parte de gatilho, tá? O link está na descrição para download, mas fica até o final do vídeo para você entender todas as técnicas que eu utilizei aqui nesse workflow. Então, basicamente, eu tenho dois gatilhos. O do dia a dia vai ser o gatilho do trigger cron, onde ele vai executar aqui para mim, ó, uma vez ao dia. Uma vez ao dia, ele vai vir aqui na API do YouTube, então eu estou utilizando o Node do YouTube. E aqui eu tenho a minha credencial já de API, já autentiquei lá no Google Cloud. E aqui eu busco somente do meu canal. Então, eu pego aqui o canal ID e eu quero buscar somente o vídeo do canal. E aí, no caso, ele vai buscar para mim e vai fazer um loop. Então, aqui se eu der um play, ele vai buscar para mim, ó. E, atualmente, ele falou que não tem nada aqui nesse dia aqui, ó. Nesse dia, no dia 25, né? Então, ele busca um dia antes para mim. Porque eu coloquei aqui essa opção de menos um dia. Então, ele vai pegar o now, que é o dia atual, e vai descontar um dia. Se eu vier aqui, ó, e colocar, por exemplo, 10 dias, ó, ele abaixa aqui, ó, para 16. Então, ele pega aqui, ó, lá do dia 16. Então, vamos fazer um teste. E pronto, ele achou 7 itens. Então, até o dia 16, até a data de hoje, tem 17 vídeos aqui do canal. Então, aqui eu posso ver, ó, o título. Então, solução Post Cloud. Aí, eu tenho aqui um outro aqui, que é o de plugin de ordenar. Então, todos esses vídeos aqui estão lá no meu canal do YouTube. E ele traz também as thumbnails também. Então, se eu ver aqui, ó, vamos copiar. Colei e ele trouxe aqui uma miniatura da thumbnail para mim. Essa não é a thumbnail que eu gero com esse workflow, eu vou mostrar para vocês depois, porque agora eu estou fazendo aqui na mão mesmo, mas esse fluxo aqui ele ajuda também nessa questão de criar thumbnail. Então beleza, ele trouxe aqui os 10 vídeos, ele vai fazer um looping para mim desses vídeos, depois aqui ele vai fazer a extração de dados, que eu preciso, né? Ele vai converter na verdade. Aqui, na verdade, eu não coloquei nada para ele fazer, justamente só para ter esses dados dentro desse Node, porque eu gosto sempre de ter os dados centralizados em um Node Edit, porque assim, se eu preciso trazer em algum outro fluxo, eu trago do Node Edit e não do Node realmente que trouxe os dados. Aqui que está a melhor parte, né? A parte do Redis. Então, ele vai colocar para mim, ele vai colocar numa memória para mim do Redis. Aqui ele está para consultar, ó, então eu vou fazer um teste de consulta, e ele consultou através do ID, ó, do ID do vídeo, que é esse daqui, se tem alguma chave com esse nome aqui, ó, com esse nome e com esse ID. E ele consultou aqui para mim que não. Se já tivesse, ele não criaria a thumb novamente, porque não faz sentido eu criar a thumb de uma coisa que eu já criei a thumb. Então aqui ele vai lembrar para mim. Então aqui nesse caso ele está falando que nesse vídeo específico ele ainda não fez aqui nenhuma thumbnail. Então aqui ele faz o get. E no final aqui do meu fluxo, ó, ele salva aqui. Então, depois que ele terminou de fazer, isso também porque eu posto aqui no meu blog, no meu site, então eu não poderia rodar isso de novo e ele postar novamente. Então, eu sempre coloco aqui numa memória o Redis para que ele lembre aqui do fluxo. Então, no caso, se aqui ele vai publicar ou não publicar. Se ele não for publicar, ele volta para o loop. E se ele for publicar, ele vem para o restante. Então, aqui é um fluxo aqui básico de verificação aqui de memória. Então, você pode adicionar memória para o seu workflow. Então, no caso, se você quer que ele lembre de alguma ação que ele já fez, ele vai sempre ter a memória. Então, eu posso rodar quantas vezes eu quiser, ele vai barrar aqui se ele já fez aquela ação.
Então aqui ele está direcionando diretamente para cá, mas eu vou explicar agora esse ponto aqui, ó. Se eu quisesse que ele fizesse a thumbnail, é só eu conectar aqui e conectar esse fundo aqui, ó. Você pode até modularizar se você quiser, criar um outro workflow aqui, ó, e trazer com o Node de Execute Workflow. Mas aqui no caso ele vai se conectar aqui, ó, com a minha conta aqui do Google Drive e vai executar uma cópia. Então ele está executando aqui a ação copy file. Então ele vai lá na minha pasta onde está o meu modelo, vai copiar o meu modelo e aqui ele vai fazer um replace text. Ele vai atualizar o texto. Então esse daqui é o modelo. Então eu criei aqui um modelo no próprio Google Slide. Então isso aqui funciona bastante para você para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, uma proposta comercial. Eu já desenvolvi um fluxo onde era uma proposta comercial no Google Slide, tinha mais de 10 páginas. E ele trocava os textos aqui pra gente, né? Trocava o nome do cliente, trocava ali o valor, dependendo do que foi preenchido no briefing e consultando os valores de serviço ali de um banco de dados. Então você pode criar o que você quiser. Então aqui eu tenho um texto que ele vai trocar, aqui eu tenho uma imagem, um placeholder aqui, que também ele ia trocar, e aqui o ícone também, dependendo da ferramenta. Então, se no caso do vídeo eu estou falando de WordPress, ele vai colocar o WordPress, se for NTN ele vai colocar o logo, e tudo isso eu já tenho os logos de cada plataforma, cada ferramenta já pré-configurada. Então aqui eu vou fazer um teste aqui, ó, vou rodar aqui o Google Drive, ele vai fazer a cópia, depois disso eu vou colocar para ele atualizar, né? Então aqui no caso ele atualizou, vou copiar isso aqui, que é o ID, pronto. Então aqui, ó, eu já abri o que a gente acabou de rodar aqui, ó. Ele já copiou meu arquivo e fez aqui um replace text aqui no Google Slide. Então o título que ele trouxe ali do vídeo, ó, solução de PostgreSQL, Cloud da Neon e tudo mais. Se eu quisesse ajustar, eu poderia também ajustar aqui, mas o intuito é ele fazer essa atualização de texto automaticamente. Aqui esse Node é bem interessante porque você consegue, ó, adicionar vários textos. Então você vem aqui, ó, você quer trocar esse texto de título por esse texto. Se você quiser colocar trocar também onde está o nome do cliente, onde está ali a descrição da proposta, você pode colocar mais textos aqui para você trocar. Então uma boa dica é você colocar aqui, ó, entre chaves, parênteses, alguma coisa que seja em comum no seu texto. Não colocar só título. Então eu coloquei aqui, ó, as chavinhas e ele identifica aqui mais facilmente. Então só com isso você conseguiria já criar ali talvez uma proposta, alguma coisa do tipo. Seguindo o fluxo, eu não vou mostrar passo a passo aqui de cada Node, mas eu vou explicar aqui o conceito de cada um. Então assim que ele já fez a cópia, eu mostrei para você que é eficaz, ele vai pegar aqui, ó, vai fazer um get na página e ele vai trazer aqui para executar 3 ações. A primeira é trocar o logo da ferramenta. A próxima é trocar aqui a parte do print em destaque e depois aqui o fallback. Eu vou colocar aqui para rodar, para você ver como que funciona, mas basicamente esse do logo da ferramenta, ele vem aqui para um array, então eu tenho aqui todos os links, ó, de cada ferramenta. Então, por exemplo, do Figma eu tenho o logo, Gmail, Elementor, Cloudflare, então eu tenho o logo de cada um desses. Eu vou abrir esse aqui, ó, por exemplo, e pronto, ó, esse é o logo. Então nesse caso, a IA ele vai ver qual que é o assunto e vai escolher o logo correspondente e vai fazer a atualização para mim. Aqui eu utilizo o Node HTTP Request. Dentro desse Node, eu passo aqui o parâmetro aqui da URL da API, porque essa função não tem aqui no Node, pelo menos na versão que eu tô, não tem no Node do Google Slide. Então eu tive que recorrer à documentação e utilizar o Node HTTP Request. Depois que ele faz a atualização do logo, ele vem aqui para fazer a atualização do print. Então qual que foi a regra que eu coloquei aqui? Para pegar a thumb atual do vídeo e colocar nela de volta aqui nessa partezinha aqui. Geralmente, a thumb atual do vídeo é um print de alguma parte da tela do vídeo que eu estou falando. Então ele vem aqui e pega e coloca um print da tela ali para mim. Depois ele vem para cá e faz ali todo o trâmite de fallback. Qual que é esse trâmite? Ele pegar o que tem no Google Slide, que é aqui, e realmente gerar uma imagem com alta qualidade, um PNG, porque é isso que a gente precisa subir lá de volta na API do Google, que eu também uso aqui, ó. Então eu venho, ó, coloco aqui diretamente a API do Google, coloco aqui, ó, a credencial, porque também não tem no Node do YouTube. Só que, porém, para fazer isso aqui é um pouquinho desafiador,
Porque aqui do Google Slide ele não tem muitas opções. Então aqui é o Google Slide, ó, ele tem a opção de baixar o PDF. Então se você vai fazer uma proposta, ótimo, você baixa em PDF e manda por e-mail ou pelo WhatsApp. No caso, a gente não quer formato PDF, a gente quer formato PNG ou JPEG, que é o formato de imagem. Então nesse caso, eu precisei utilizar aqui, ó, subir para o meu S3, para um bucket, pode ser o S3, o Backblaze, para algum lugar onde você consegue subir uma imagem e gerar ali um link. Com isso, eu estou utilizando aqui essa API, que é a API da Convertio, que é esse site aqui, ó. É um site para converter arquivos. Então você joga aqui um arquivo e você pode converter aqui em múltiplos formatos, em PDF, PNG, JPEG, e isso de maneira gratuita, você pode fazer pelo site deles, ou você pode utilizar a API também de forma gratuita. No meu caso, eu uso a versão gratuita, eles têm também planos aqui, ó, de API, mas eu nunca cheguei a pagar porque eu uso poucas vezes as conversões por API, só para fazer a thumbnail 1 ou 2 vezes por dia, então ele se encaixa perfeitamente aqui no plano gratuito, tá bom? Então você pode usar a API de conversão deles, é muito boa. Então eu lanço aqui o meu PDF, peço para ele converter aqui em imagem, depois eu aguardo um tempinho e busco ela de volta. Se ela não está disponível, ele faz o loop aqui de novo e verifica. Se tiver disponível, aí ele vem para cá, transforma em Base64 e manda aqui para a API do YouTube. E depois ele segue aqui, ó, girando aqui, ó, ele gera um resumo, cria as tags para mim. Esse aqui cria as categorias, né? Então eu posto no meu blog em WordPress, eu posto com algumas categorias. Então ele vai ver quais são os assuntos e vai criar as categorias para mim e depois vai postar aqui no meu blog. Então aqui, ó, eu vou só retirar aqui, ó, para não atualizar desse vídeo, porque esse vídeo já tem thumbnail, mas eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar para ele rodar, vou tirar aqui também, ó, para ele não fazer aqui o loop, só para a gente fazer um teste, e vou colocar aqui para ele rodar. Pronto, ó, o nosso teste já rodou, eu só coloquei essa parte mesmo porque é a que mais interessa aqui no vídeo, que é manipulando a API do Google, Google Slide, YouTube, subindo aqui no S3, Drive e API da Convertio, porque o restante aqui também não tem muito segredo, aqui é a IA que está rodando, aqui a gente vai criar as nossas categorias lá no meu blog, então ele já cadastra as categorias, as que não tem, as que tem ele só puxa o ID e depois posta aqui, ó, no blog, no X e também no meu sistema de alerta. Mas vamos ver o que ele gerou aqui, ó. Então ele já gerou aqui essa parte aqui, ó, da IA. Vamos ver o que a IA colocou. Ele colocou a ferramenta online, o ícone de ferramenta online. E veio aqui e atualizou pra gente. Então tá aqui, ó, thumbnail, ele já trocou aqui o ícone para mim de ferramenta online. Provavelmente eu não tenho ali o ícone, né, do Postgres ou do Neon, com certeza não tenho, porque já faz um tempo que eu não atualizo os ícones. Ele pegou a thumbnail lá do vídeo, né, então a thumbnail original que tá essa daqui, porque já é uma thumbnail que eu criei, mas senão seria um print aqui de alguma tela, de alguma coisa, e trocou o texto. Então um conceito bem simples, só para a gente ver que funciona. Ele trocou 2 imagens, ele trocou aqui também o texto. A parte de imagens eu quero mostrar um pouquinho a fundo, que é um pouquinho complicado a fazer isso com a API do Google Slide. Mas ele veio, ó, trocou aqui pra gente, aqui ele trocou também, ó, a parte de destaque. Como que funciona essa parte de imagens, tá? Então eu vou dar aqui, ó, vou clicar aqui na imagem e vou clicar aqui em opção de formato. Aqui a gente vai ter, ó, texto alternativo. Então aqui é meio que um hack que você tem que fazer. No texto alternativo, eu coloquei aqui, ó, print underline destaque. Então grave esse nome aqui porque vai ser importante. Aqui no nosso fluxo, eu vim aqui, ó, e definir aqui alguns parâmetros. E aqui, ó, ele está em descrição, ele pegou aqui dentro de descrição, ele pegou print destaque, que é o nome da nossa imagem. Com isso, para eu fazer a atualização aqui nesse ponto, ó, eu preciso criar um JSON de objeto. E nesse JSON, ó, olha o que eu passo aqui, eu vou passar para ele fazer o replace da imagem, que é a imagem aqui, ó, com o nome da imagem. Então ele vem aqui, ó, e identifica qual que é a imagem lá do Google Slide que tem na descrição esse nome, print destaque. Então é assim que ele identifica para ele poder trocar alguma imagem. Aqui também é a mesma coisa, ó, se eu vier aqui no JSON que ele criou, ele vai me mostrar, ó, que ele está trocando aonde está na descrição logo ferramenta. Então se eu vier aqui, ó, e clicar aqui em cima, aqui em opções de formato, ele vai mostrar para mim que ele está como logo ferramenta.
Então você tem que colocar aqui algum identificador na sua imagem para que você consiga fazer essa atualização utilizando aqui o NTN e a API do Google Slide. Depois disso ele vem aqui, ele pega esses dados, faz o download do arquivo em PDF, manda aqui para o meu bucket no S3 e depois eu gero aqui através da Convert, eu pego esse link e pego o PDF e gero uma imagem. E aí depois disso ele segue aqui todo o fluxo aqui, ó, postando no meu blog. Então basta eu jogar o vídeo no YouTube e depois esperar a automação gerar aqui para minha thumbnail e também postar no meu blog lá do WordPress. Então eu queria mostrar esse fluxo aqui passo a passo, tá? Não foi um vídeo que eu fui tão minucioso, mas eu acho que pegando esse arquivo de download e fazendo alguns testes e modificação, talvez você consiga ali entender um pouco melhor o funcionamento, usar esse workflow e não somente usar, mas aplicar todas as técnicas aqui em algum outro fluxo. Então se você quiser criar propostas, banners para site, qualquer coisa que você precisa gerar um PDF ou uma imagem, você consegue fazer isso aqui, gerar tudo isso com o Google Slide e depois também subir no YouTube ou no Drive ou alguma outra plataforma e inclusive também postar ali no seu blog. Então, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.